O que você faria se você estivesse no passadiço de um navio ou de um rebocador, você estivesse só ali e de repente toda a instrumentação, todo o teu equipamento parasse? Agulha giroscópica, ecossonda, que é o ecobatímetro, tá? O GPS, o AIS, a carta eletrônica, o rádio VHF, os rádios portáteis, o sistema do GNDSS, se você não tivesse nenhuma orientação para saber a tua latitude e a tua longitude, o que é que você faria? Eu sou o comandante Roberto Andrade, você está chegando aqui no Universo Marítimo, o canal multidisciplinar da nossa internet. Seja bem-vindo. Você vai gostar, então se você não é inscrito, te inscreve, compartilha, faz um comentário, tá ok? Então vamos lá que eu vou te dar passar esse macete, essas dicas aí para você. Vamos lá. Pois bem, vamos direto ao ponto. Vamos supor que fosse à noite, tá? Você tem uma lanterna, sabe onde que tá, dá para você avistar sua carta náutica na mesa de navegação, certo? Dá para você usar o sextante. Vamos supor que, para sua sorte, você vai poder fazer nessa situação um ponto coruja. O que é um ponto coruja? Um ponto coruja nós costumávamos fazer há décadas atrás. Eu naveguei muito na navegação astronômica, tá? Quando a Lua necessariamente não está cheia, ela joga uma certa luminosidade no horizonte e você vai ver o horizonte delineado. Só tem um detalhe: aquele horizonte ele vai apresentar erro porque ele sofre refração astronômica. Na verdade, na tua vista lá, ele vai subir um pouco, então você tem que voltar para a questão do horizonte não visual, mas o verdadeiro que está ali, para a sua vista, ok? De posse de um sextante, o sextante já tem um sistema de iluminação com uma pequena bateriazinha, com uma lanterninha lá, eu já fiz vídeo sobre isso aqui. Você vai descobrir aonde que está a estrela polar. Poxa, comandante, mas eu nunca fiz navegação astronômica, então você não vai poder tirar. Mas quem fez sabe que existe uma coisa chamada almanaque náutico e tábua HO das estrelas, mostrando todas as estrelas que nós usamos na navegação astronômica. Você vai na polar, você tem tudo aquilo ali, o teu cronômetro deve estar funcionando lá e o cronógrafo também, porque o cronômetro hoje não tem GPS, você é aquele que tem que dar corda, você faz os cálculos, descobre tudo que tem dela para saber qual é a direção que ela está para pegar um azimuth. De posse da altura, você vai fazer uma pequena correção e vai restar a tua latitude. Então você vai saber naquele momento em que latitude terrestre você se encontra. Pô, comandante, no caso é o seguinte, eu posso estar em qualquer ponto de um paralelo de latitude. Como é que você pode descobrir? Se você descobrir qual é o seu rumo verdadeiro, mas comandante, a giroscópica deu fora. Ela deu, mas você tem a nossa saudosa e brilhante agulha magnética, ou a Magnetic Compass, como a gente fala em inglês, tá? E aí, quando você olha, você observa na cuba da agulha magnética, você vai ver que a tua proa está num rumo ali, tá? Aonde que apresentar o norte não é o norte magnético. Por quê? Porque quando você trabalha com agulha magnética, você tem que pegar a declinação magnética local. Essa declinação é a variação que a tua agulha sai do norte que ela está e vai para outro ponto. Então, se der 30 graus para oeste e você voltar 30, você chegando lá, você vai saber aonde que se encontra o norte magnético. E de posse dessa variação, você voltando ao contrário, eu não vou fazer os cálculos porque vai levar muito tempo, só estou dando uma dica, tá? Você vai descobrir, se o norte magnético está a 30 graus para o oeste, então a 30 graus para o oeste e para a direita está o teu norte verdadeiro. É por isso que quando deu fora, eu naveguei já sem giro, que o meu timoneiro dizia, puxa aí 10 para o oeste. Comandante, qual é? Tu vais olhar bem aqui, tá? Quando chegar no 240, por exemplo, no 321, no 142, você marca lá. Ele vai marcar, em vez de olhar para cá para baixo, ele vai olhar para a magnética.
Então assim eu descubro o meu norte verdadeiro. Se eu tenho a faixa, se eu conseguir pegar a faixa de latitude, eu puxo o norte verdadeiro e vou embora. Mas vem cá, se eu estiver só em altas águas, águas oceânicas, você vai ter que navegar logicamente de dia, fazer transporte de reta de altura, trabalhar com o sol, muitas vezes com a lua, enfim. Então bora tirar fora a navegação astronômica, tá? E nós vamos mais para próximo de terra. Vamos supor que você está 15 milhas de terra, mas você não consegue avistar. Mas você sabe, estava navegando por ali, e você sabia, por exemplo, que a terra estava por oeste. Como é que você vai descobrir para voltar para lá? É muito fácil. Primeiro, se é de dia e você já notou que o Sol, teoricamente, ele nasce a leste e vai para o oeste, pela hora do dia você tem mais ou menos uma ideia de onde que está o norte, mas esse não é o certo, tá? Se você já descobriu o norte lá, pela agulha magnética, você vem lá na sua carta e vai trabalhar com o norte verdadeiro ali, usando a agulha magnética com a proa lá na magnética, certo? Você tem um barômetro a bordo. O barômetro já deve ter também ele digital, mas vamos supor que é aquele das antigas. Se você tiver a sua carta ali com a leitura do barômetro, você pode executar uma navegação chamada navegação através de isobáricas. As linhas isobáricas ou as curvas isobáricas são linhas sinuosas que tem na carta de navegação que apresentam aproximadamente a mesma pressão atmosférica. Então, se eu tenho 974 num ponto aqui e mais avante eu tenho 985, eu tenho uma média de pressão, certo? Dependendo daquilo que está ali, o comandante pode mensurar, ou o navegador, bem, eu vou dar a cada 10 minutos, eu vou mudar um pouco o meu rumo para tentar seguir isso daqui. Tem outros parâmetros, mas é para te dar uma ideia. Se você não quiser isobáricas, você tem uma isobática, só que a isobática são linhas e curvas de mesma profundidade, né? Você teria que parar o teu navio, se fosse a tua embarcação, que fosse uma profundidade que um prumo de mão desse, mas não ia dar para sondar ali, certo? Mas você já fica sabendo, se sobrasse só o ecossonda, você poderia trabalhar com linhas isobáticas, que é o de mesma profundidade. Você vai na carta, poxa, aqui tem 900, aqui tem 902, quanto é que tem lá? Olha, tem 913, eu estou mais ou menos por aqui. Se passar para 1000 e tanto, você vai continuar ali, certo? E terminando, né? Eu já disse que não dá para explicar tudo, senão eu quero lembrar que aulas desse tipo, sobre todo esse assunto, eu tenho no meu curso de navegação, junto do combo que você viu no início do vídeo lá. Precinho desse tamanho. Então aproveite. Continuando, eu estou em águas da costa mesmo. Eu estou vendo a costa, mas eu não tenho muita certeza de onde é aquilo. Eu posso procurar o roteiro brasileiro e eu posso procurar também o meu livro, a minha lista de faróis. Todo farol, ele tem tudo dele. A altura, a cor, a posição geográfica, a latitude, longitude, características que tem. Então na costa, tudo que é farol. Por exemplo, se você olhar o farol de Fortaleza e você olhar, você vai ver que tudo que ele fala, o roteiro, é dando um roteiro para você saber o que é que tem na cercania daquele farol e você está um pouco fora. E eu termino aí indo para onde? Para as águas interiores, né? Que nós chamamos em inglês de confined waters, tá? Que vai de 0 até 3 milhas da costa. Vamos supor que você está navegando no rio como o Rio Amazonas. Eu viajei muito para ali. Saudoso mesmo, viajei subindo e descendo aquele rio durante anos. Vinha da Europa, vinha do Caribe, entrava para lá, para Manaus, enfim. Você está navegando, você vai pegar o roteiro brasileiro, tá? Na navegação lá você não vai usar carta, você usa planos náuticos, que são bem menores, é uma aproximação muito próxima, é até uma redundância da superfície da Terra. Os práticos vão usar planos, inclusive as coordenadas que tem em latitude e longitude, elas ficam tudo transversal, elas ficam não paralelas como você vê numa carta normal de Mercator, você vê tudo transversal, mas isso não vem ao caso. Você vai pegar o seu roteiro brasileiro do Rio Amazonas, por exemplo, e quando aparecer um farolete, um farol,
Às vezes até um ponto, um marco muito grande ele vai mostrar. Ele vai dizer todinho o que acontece da natureza ali próximo. Na entrada ou na passagem do furo tal, vê-se uma entrada muito abrangente, com isso, com aquilo, e você vai navegando como se fosse uma foto. E você vai se baseando naquilo. Eu cheguei a fazer uma vez isso lá. E deu certo com a experiência que a gente tem. Você gostou disso daí? Desse vídeo? Se você gostou, dá um like. Você não tem ideia como o YouTube adora quando vocês dão like pra gente lá. Tá? Isso conta muito na nossa pontuação. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Saudações marinheiras. E lembre-se que águas muito calmas, muito tranquilas, elas jamais vão fazer você ser um bom marinheiro. Você precisa conhecer aquele outro lado do mar, quando o mar encapela, para saber quando tu está próximo de encalhar ou não. Você vai aprender tudo isso aí. Venha para o universo marítimo que você vai gostar. Você é novo aqui, são mais de 750 vídeos e a tendência é aumentar. Fui!